Olá, neste vídeo vou mostrar como georreferenciar um arquivo vetorial utilizando o plugin Vector Bender. Primeiro passo é você ir no menu Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos. E aqui nessa opção de tudo, você vai pesquisar por Vector Bender. Clica nele e depois vai clicar em Instalar Complemento. E antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e caso possa colaborar com o nosso canal, clique no Valeu Demais. Se o Vector Bender não aparecer, você pode vir nessas opções e verificar se está marcado mostrar também os complementos experimentais. Depois de instalado, ele vai aparecer dessa forma, como desinstalar ou atualizar. Clique em fechar. E agora você vai inserir as camadas necessárias para poder mover esses arquivos para o lugar que você quer, mover o arquivo vetorial. Como se você fosse georreferenciar uma imagem, só que com vetor. Antes de tudo, eu vou inserir uma base cartográfica de referência, que eu sei que está corretamente georreferenciada. Eu vou escolher, por exemplo, os limites municipais. Vou adicionar. E tendo agora esse limite, eu vou inserir a camada que eu preciso georreferenciar. Essa camada ela pode estar sem nenhuma coordenada, mas também pode estar georreferenciada, só que deslocada. Muito comum quando a gente está trabalhando em diferentes sistemas de referência de coordenadas, por exemplo, o SAD69. Mesmo você, às vezes, reprojetando, ele ainda fica no mesmo lugar. Então, tem essa possibilidade de mover o arquivo. Eu vou procurar onde eu salvei esse arquivo que está movido, logradouros deslocado. E vou tirar a opção de preenchimento de Natal, só para a gente conseguir ver o fundo. E também vou inserir uma imagem de satélite pelo plugin Kickmap Services, para a gente conseguir ver, ter uma referência, né, de onde que deve estar esse arruamento. Esse arruamento é do IBGE, estou usando só para exemplificar. Veja que toda essa parte aqui, na verdade, ela devia estar nessa parte de baixo. Então, o que a gente vai fazer agora é utilizar esse plugin que eu falei anteriormente. Eu vou só deixar um pouco mais escuro esse logrador para a gente conseguir ver melhor. E vamos lá. O Vector Bender deve ficar em alguma área superior do seu QGIS. Também pode ficar aqui no menu Complementos. Vamos clicar nele. E a gente vai comparar duas camadas. A camada que você quer georreferenciar, que é o Layer to Bender. Você vai escolher, eu vou escolher no caso logradouros deslocados, ela tem que estar em modo de adição. E esse Pierce Layer é ou a camada de referência ou uma camada que você cria dentro do próprio plugin, uma camada temporária. Eu prefiro usar uma camada temporária. Para fazer isso é só clicar nesse símbolo de criar vetor. Ele criou aqui do lado uma camada temporária que vai mostrar um desenho do ponto de referência até o ponto que você quer deslocar o seu shapefile. Ele também tem que ficar em modo de adição. E esse tipo de transformação depende de quantos pontos você inserir. Pode ser 1, 2, 3, 4 ou mais. Que ele mesmo vai calcular a maneira de fazer dar certo. Se o seu shapefile tiver com esse deslocamento, que você sabe que é só um deslocamento linear, se você usar apenas um ponto, por exemplo, eu quero deslocar esse ponto aqui, que está mais ou menos nessa região aqui do bairro Ponta Negra, por aqui. É só deslocar de um canto para o outro e ele já vai mover tudo automaticamente. Mas se seu arquivo tiver não só deslocado linear, mas estiver torto, por exemplo, ele tiver rotacionado para um canto que não deveria, é melhor você inserir vários pontos. Então, tem que fazer testes mesmo.
Vamos fazer só com um inicialmente. Eu vou clicar em Vector Bender e vou usar a ferramenta de adicionar linha normal. Como eu já conheço a área, eu sei que esse ponto aqui, ele vai estar aproximadamente no final de uma rua que tem no bairro de Ponta Negra, em Natal. Então, eu vou aproximar até lá. Veja que eu cliquei lá em cima. Agora, eu vou vir para o ponto que ele deveria estar. Vou clicar em cima e depois clicar com o botão direito. Veja que ele já criou uma seta aqui verde, que é a simbologia do plugin. A gente pode clicar no plugin, só clicar em Run e verificar se ele vai para o lugar certo. Ele vai carregar, porque tem que mover todas as feições que estão nesse shapefile. Vai tudo junto. E aqui você pode mover só uma seleção se quiser. Mas eu acho mais complicado, né? Geralmente a gente quer mover tudo. E veja que ele foi para o lugar. Agora você vai comparar se o que você moveu está correto, né? Se você acha que ele precisa ter mais alguma alteração. No caso aqui do IBGE, a gente sabe que ele foi feito numa escala que não vai ficar tão perfeito. Mas se você achar que ainda tem como melhorar, você vai fazendo novamente as alterações. O que ele moveu não foi o Vector Bender, ele moveu os logradouros deslocados. Se eu clicar nele e clicar em salvar as camadas selecionadas, ele vai ficar assim, dessa maneira, com um deslocamento no lugar correto, né? Ele já foi deslocado. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer mais uma vez, só que com 4 pontos. Então, a gente pode cancelar para todas as camadas. E vai voltar para o lugar dele. Você pode inserir, por exemplo, uma camada de referência. Nesse caso aqui, eu vou inserir a mesma camada de logradouro, só que no lugar certo. Você poderia, por exemplo, inserir do OpenStreetMap ou de outra base da prefeitura que você tenha. Como se eu quero exemplificar, eu vou inserir a mesma base, mas imagine que são shapefiles diferentes, né? Que a gente vai usar um como base para mover o outro. É esse aqui, Zona Sul. Vou adicionar e fechar. Também vou mover, vou alterar a simbologia para ele ficar um pouco mais visível. Ok. Outra opção, ao invés de você usar a imagem de fundo como referência, é você usar outra base. Vamos fazer isso então. Posso fechar o Vector Bender só para ele não ter problemas, assim, começar do zero, né? Vou fechar esse Vector Bender aqui também, que foi criado. E agora nós vamos criar 4 pontos ao invés de 1. Vamos lá em Vector Bender. Eu vou querer mover logradouros deslocados e vou criar um layer chamado Vector Bender. Vou alterar os dois. Você não precisa aqui linkar a face, mesmo que você visualmente use essa camada aqui de referência, como referência. Vamos clicar em Vector Bender, clicar em adicionar feição e vamos inserir os pontos. O primeiro ponto vai ser o mesmo que eu já tinha criado. Você pode aproximar mais para ter uma referência melhor. E aí você pode distribuir 4 pontos de maneira mais homogênea possível. Eu vou usar esse ponto aqui. Que é esse mesmo ponto, nesse vermelho. Então, nós já temos 2. Vou usar um nessa ponta aqui. Vou pegar a ponta dele e clicar na outra ponta do vermelho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Certo?
Vamos clicar com o botão esquerdo e depois com o botão direito, ele já vai finalizar. E por fim, vou pegar um ponto lá em cima. Por exemplo, esse aqui. Vou clicar nele e clicar no seu correspondente vermelho. Então, ele criou essas 4 referências que estão aqui representadas. Vamos voltar no Vector Bender e clicar em Run. Foi finalizado, você pode clicar em fechar. E agora os logradouros foram deslocados, você pode comparar com o arquivo de referência, veja que eles estão assim bem próximos, né? Não fica totalmente perfeito, mas tá com alguns erros talvez de centímetros ou metros. E estando do jeito que você gosta, você pode fechar as edições, salvar, fechar as edições, e aí você não vai mais precisar desse Vector Bender, pode excluir. Eu vou então fechar esses dois, vou excluir e vou inserir novamente essa camada que antes estava deslocada. Veja que agora ela está no lugar correto. Chegamos ao final do vídeo, espero que tenha gostado e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até mais!